Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui nesse canal e sejam muito bem-vindos para mais um dia de leitura bíblica. A gente hoje vai para o capítulo 7 do livro de Mateus. Então já pega a sua Bíblia e vamos ler juntos. Já estou aqui com a minha Bíblia e vamos começar em Mateus 7. O julgamento ao próximo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. A persistência na oração. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. A porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A árvore e seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa,
e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus começa falando nesse capítulo sobre o julgamento ao próximo e como é fácil a gente tantas vezes apontar o nosso dedo para o que o outro está fazendo, para a vida que ele está levando, e ele nos traz esse alerta de que se a gente estiver, julgando o próximo, apontando o nosso dedo, nós também seremos julgados. Porque muitas vezes no nosso julgamento, mediante alguma pessoa, a gente acaba agindo com hipocrisia, querendo muitas vezes consertar algo na vida do outro, sendo que nós mesmos também não chegamos a tratar conosco mesmo. Então, nós precisamos tratar conosco antes da gente querer ajudar alguém, antes da gente vier essa intenção no nosso coração de julgamento ao próximo, porque é realmente muito fácil a gente apontar o nosso dedo, mas nós precisamos tratar conosco mesmos e parar desses julgamentos que na verdade nos tornam pessoas hipócritas, porque tentamos e apontamos o dedo para o outro, tentamos ajudar o outro em determinada coisa e nós mesmos não chegamos a nos examinar. Então devemos ter esse alerta na nossa vida e não ficarmos julgando, sendo que às vezes acabamos agindo com hipocrisia. E todos nós somos pecadores, todos os dias, nós temos que examinar a nossa vida, e se em algum momento algum irmão precisar de alguma ajuda nossa, que nós não venhamos a julgar, mas que nós venhamos a sempre examinar, tratar conosco primeiro e ver se a gente pode ajudar esse próximo mediante ao que ele está precisando, ao que ele está passando na sua vida. E aí, Jesus ele fala, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Nem todas as pessoas, elas receberão o evangelho de bom grado, Nem todas as pessoas, muitas a qual a gente vai direcionar uma palavra, muitas vão rejeitar, muitas vão desprezar, e a gente não precisa ficar obrigando a determinada pessoa aceitar aquilo que nós estamos entregando para ela, que é a palavra, o evangelho, porque nem todas as pessoas vão aceitar, como eu falei. Então, que não venhamos a persistir em coisas assim, e entregar a palavra, o evangelho, as pérolas do evangelho a pessoas que só querem desprezar, só querem essa rejeição. Então a gente precisa ter esse alerta também, e porque senão a gente acabar insistindo, quem vai sair despedaçado somos nós, como Jesus fala, Então, que a gente tenha esses dois primeiros alertas, que a gente não tenha essa ponta de julgamento contra o próximo, mas que a gente venha sempre examinar a nossa própria conduta, como a gente tem andado, e também no falar, quando a gente for entregar algo para alguma pessoa, a gente não ficar obrigando ou insistindo que a pessoa aceite aquilo, porque nem todas as pessoas vão aceitar o evangelho. Então, Jesus vai para a persistência na oração. Nós temos que ser persistentes na oração. Ele começa dizendo sobre pedir e será dado. Nós devemos colocar as nossas intenções diante de Deus. Aquilo que está no nosso coração, aquilo que estamos passando, de alguma dificuldade, alguma escassez, nós podemos pedir e colocar isso diante do Senhor, nas mãos do Senhor. E daí, busquem e encontrarão. A gente deve buscar
Não que a nossa própria vontade ela seja feita a qualquer custo, mas que a gente possa buscar a vontade do Senhor em primeiro lugar. A gente pede, mas a gente busca que a vontade do Senhor seja feita, porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, porque nós pedimos coisas e ele faz infinitamente mais. Então, que a gente possa buscar sempre primeiro a vontade dele. E daí, batam e a porta será aberta. Bater, você insistir. Você não pode desistir daquilo que você pediu a Deus. Por isso que Jesus ele fala, persistam na oração. A gente precisa persistir, não pode desanimar. Porque às vezes a resposta, ela não vem de imediato. A gente vai continuar vivendo o nosso dia a dia. Pode passar semanas, pode passar meses, pode passar até anos para vir a resposta do Senhor. E ainda assim, nós permanecemos persistentes na oração, esperando no Senhor, esperando pelo seu sim ou pelo seu não. A gente buscando sempre, como eu falei, que a vontade dele seja feita. E daí, Jesus ele fala, né? Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Quanto mais o Pai, né, de vocês que está nos céus, nós mesmos sendo pessoas de corações maus, né, como ele fala, porque a gente às vezes acaba sendo muito incrédulo, né? A gente acaba não persistindo na oração, sendo que a gente tem que persistir, não deixar que a incredulidade alcance o nosso coração, porque Deus, ele é um Pai bondoso com todos nós. E daí, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Assim como o Pai é bondoso com todos nós também devemos praticar a bondade para com os outros. Tá bom, gente? Assim como o Pai é bom conosco, assim como ele é misericordioso, a gente também tem que ser com o próximo. Se a gente quer respeito, que nós possamos praticar o respeito e respeitar os outros, né? Respeitar os outros. Se a gente quer que os outros tenham misericórdia de nós, que nós sejamos misericordiosos e assim a gente ser como o Pai é. O Pai sendo bondoso, a gente praticar a bondade. Não com a intenção de querer coisas em troca, mas desejar essa transformação de vida para que a gente seja a imagem e semelhança do nosso Pai. Então Jesus vai falar sobre a porta estreita e a porta larga. A porta larga, ela não exige de nós renúncia. Ela não exige de nós que lutemos contra os nossos desejos, os desejos do nosso coração. Já a porta estreita, ela exige de nós renúncia, porque seguir a Cristo exige uma transformação no nosso caráter. E a grande maioria, como Jesus disse, são muitos os que entram pela porta larga, esse caminho que leva à perdição. E são poucos os que encontram e estão dispostos a entrar por essa porta e seguir o caminho da vida. Porque, como eu falei, seguir a Cristo exige uma transformação, exige de nós uma transformação no nosso caráter. A cada dia a gente escolher ter atitudes que glorificam a Deus. Então, muitas pessoas não querem esse caminho. E isso faz uma ligação com o que a gente leu no capítulo passado, né, sobre os tesouros no céu. Onde está o nosso coração? Porque o nosso destino é Deus. Então, faça uma avaliação, faça um exame no seu coração e veja por onde você está entrando, em qual porta você tem entrado, qual porta, qual caminho tem governado o seu coração, a porta larga, o caminho que leva à perdição, ou a porta estreita que leva à vida e exige uma vida de renúncia. E como eu falei, o nosso destino é Deus. E ainda que nós estejamos fazendo tudo o que fazemos na vida, trabalhar, estudar, nos dedicar a
crescer em alguma área na vida, né, em alguma profissão, mas que a gente não esqueça que o nosso destino é Deus, porque se a gente tira os nossos olhos do alvo, do nosso destino, que é Deus, a gente acaba trilhando um caminho de perdição. A gente acaba cultivando atitudes que levará o nosso coração a caminhos de perdição. Porque quando escolhemos caminhar com Cristo, nós fazemos escolha de abrir mão do orgulho, da ganância, da comparação, do egoísmo e da necessidade de colocar a nossa própria vida acima de tudo. Gente, nós precisamos estudar a Bíblia. Todos os dias nós precisamos nos alimentar com esse alimento espiritual. Jesus, ele já agora traz esse alerta que muitos falsos profetas vêm vestidos de peles de ovelhas, mas que na verdade são lobos devoradores. Então nós precisamos ler a Bíblia, conhecê-la, para que a gente não caia em enganos. E daí ele vai falar, né, que a gente vai conhecer a árvore pelos seus frutos, porque a árvore boa, ela não produz frutos ruins, nem a árvore ruim produz frutos bons. Então a gente vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Então, que nós possamos produzir também, porque a gente vai conhecer uma pessoa que serve ao Senhor pelos seus frutos. E nós precisamos produzir também bons frutos. Esses bons frutos, eles são de fazer a vontade de Deus, praticar as obras de justiça, uma mudança de atitude a cada dia, né? Amando ao próximo, praticando o bem, então produzindo bons frutos. Então, pelos frutos, a gente vai conhecer esses que se vestem de peles de ovelhas, mas que na verdade são lobos devoradores. E então Jesus vai falar, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. E também, naquele dia, me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não fizemos isso, não fizemos aquilo? Então, lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A nossa salvação não será pelas obras, mas nós precisamos conhecer ao nosso Deus. Nós precisamos, como eu falei, lendo a Bíblia, porque através da Bíblia, desta palavra, a gente vai conhecer a Deus. E conhecendo a Ele, a gente vai saber qual é a sua vontade para as nossas vidas. Ele vai nos revelando, Ele vai falando para nós. E assim, a gente sabendo qual é a sua vontade, a gente pratica a sua vontade. A gente conhecendo Ele, praticando a sua vontade. Porque é como Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós precisamos conhecê-lo, para que assim a gente, sabendo qual a sua vontade, a gente praticar também a sua vontade. Porque naquele grande dia, onde nós estaremos diante de Deus e seremos julgados, a gente pode acabar pensando, nossa, eu fiz isso e isso, mas a gente não ter feito a vontade de Deus. Então, que a gente busque a Ele, para que assim a gente pratique, faça a sua vontade. E assim Jesus finaliza esse capítulo falando sobre o prudente e o insensato. Tudo isso que ele falou até aqui para nós em todos os capítulos, ele fala assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio os ventos fortes e ela não caiu porque ela estava firme na rocha, seus alicerces estavam na rocha. Diferente daqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam. É como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Veio as tempestades, veio os ventos fortes, veio a chuva e a casa caiu e foi grande a sua queda. Então, nós precisamos ouvir essa palavra,
tudo que a gente viu nesses vídeos até aqui, na leitura e na reflexão, que a gente possa também praticar, para que assim os nossos alicerces eles estejam firmados em Cristo, para que estejamos firmados, porque a casa somos nós, se refere, né? E daí nós ouvindo a sua palavra, a gente pratica e assim a gente se firma nele, se firma nessa verdade. Porque se a gente apenas ouvir, é como vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Mas a gente tem que ouvir, ficar com essa palavra e assim a gente praticar, para que estejamos firmes na rocha que é Cristo. E Jesus, ele finaliza, né, esse capítulo, as multidões estavam maravilhadas. E eu fico muito maravilhada, eu espero que você também fique maravilhado com esses ensinamentos de Jesus e que tudo que você ouviu aqui você possa pôr em prática, você possa continuar refletindo na sua casa, permitindo que o Senhor fale profundamente com você sobre as áreas que você deve arrepender-se, as áreas que você deve lutar para sair, para se arrepender, mudar de atitude e assim conhecer também a Deus através dessa palavra e praticar a sua vontade, fazer a sua vontade aqui na terra. Gente, esse foi o vídeo, foi o capítulo, foi a leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam continuar a refletir como eu falei e eu espero vocês no próximo vídeo.